igreja. Nós já oramos, né? Depois nós vamos orar um pouquinho mais. Mas eu só quero falar sobre onde estivermos aqui, fazendo bazar, o pastel, e os irmãos vieram, e foi bênção, todos em comunhão, reunidos em prol da igreja. E isso é o mais importante, estarmos unidos com o mesmo pensamento, que o que for ligado aqui será ligado no céu. Então, todos com o mesmo pensamento, juntos, andando juntos, caminhando em prol do crescimento da nossa igreja. E eu louvo a Deus, porque foi bênção, né? Deus tocou no coração das pessoas para comprarem, para virem, e para que Deus sabe a necessidade da igreja, de arrumar a igreja, e Deus tem abençoado, colocado isso no nosso coração. Amém? E eu quero que a igreja abra a Bíblia em 1 Timóteo 5, 8. Timóteo 5,8, nós vamos ler no decorrer, mas deixem aberto. E mais uma vez, vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar na hora do Pai, para o Pai falar com o nosso coração nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, porque aqui estamos reunidos em Teu nome, Jesus. Obrigado por este momento em que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Não foi nós que escolhemos vir, mas o Senhor tocou em nosso coração para virmos à Tua casa, ouvir a Tua voz, aprendermos de Ti, Jesus. Fala o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, através da Tua palavra, através dos louvores, que a Tua palavra possa encontrar terra fértil em nossos corações e que possa ser germinada e que possamos dar muitos frutos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou contar só uma historinha até nós lermos o versículo. Muitos anos eu conheci uma historinha e esses dias eu lembrei dessa história, né? Que um ratinho, ele morava numa fazenda. E ele, da toquinha dele, ele espionava a fazendeira abrir um embrulho. E ele todo feliz, pensando que fosse uma comida, esperando. E quando a fazendeira abriu o embrulho, era uma ratoeira. Esse ratinho, quando viu a ratoeira, ele saiu correndo, desesperado, e foi até a senhora galinha. Aí ele falou: Dona Galinha, nós precisamos fazer alguma coisa. A fazendeira comprou uma ratoeira. E a Dona Galinha falou para ele: o problema é seu, eu sou uma galinha. E aí ele saiu triste, saiu correndo e foi atrás do senhor porco. Seu porco, você precisa me ajudar, seu porco. A fazendeira comprou uma ratoeira. Aí o seu porco disse a mesma coisa: o problema é seu, não é meu. Você que é rato. Aí ainda ele tinha uma última esperança. Ele saiu correndo e foi até a Dona Vaca. Dona Vaca, a fazendeira comprou uma ratoeira. Precisamos fazer alguma coisa, eu preciso da sua ajuda. E a Dona Vaca fala para ele a mesma coisa: eu sou vaca, o problema é seu. E ele saiu triste, chateado, preocupado, e ele foi dormir. E a fazendeira armou a ratoeira naquela noite, e quando foi na madrugada, escutaram um barulho, aí a fazendeira levantou, foi ver o que era, e ela colocou a mão
na ratoeira sem querer, foi picado por uma cobra. Porque aquela ratoeira havia pego a cauda da cobra, de uma cobra. Não era um rato. E o fazendeiro saiu correndo, levou aquela fazendeira para o hospital, e ela ficou muitos dias ali no hospital, até que voltou para casa. E quando ela voltou para casa, ela estava fraca. O que o fazendeiro fez? Matou a galinha, para fazer uma canja, para aquela fazendeira se fortalecer. Aí os dias passando, eles começaram a receber visitas. A família veio visitar a fazendeira, os amigos vieram visitar a fazendeira. E o fazendeiro teve que matar o porco e a vaca para alimentar as pessoas que estavam indo visitar a fazendeira. Então, moral da história: o problema de um é de todos, não é só de uma pessoa. E esse versículo fala, 1 Timóteo 5,8 fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, se nós não cuidarmos da nossa casa, da nossa família, Deus nos considera pior que os infiéis. Então, muitas vezes, nós não temos esse versículo gravado nos nossos corações e pecamos quando não cuidamos da nossa casa, da nossa família. E a igreja é uma família. A nossa casa, nós temos que cuidar da nossa casa e cuidar dos nossos, da igreja. Como você vai cuidar da igreja? A igreja tem enviado cestas básicas, cuidando das famílias. Se a família precisa de oração, nós temos ido cuidando da família. Quando nós oramos, estamos cuidando da nossa família. E o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo, os dias são maus. E a volta de Jesus está muito próxima. E nós precisamos intensificar esse cuidado. Orar pelas famílias, estar ajudando a nossa família. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Nós viemos aqui por um motivo: buscar a presença do Senhor. E a presença do Senhor que nos dá alegria, que nos dá paz. Ele que tem milagres para operar na nossa casa, na nossa vida. E eu vou pedir para o Paulo levantar esse clamor, toda a igreja levantar, todos juntos, cada um clamar por sua família. A família é uma instituição feita por Deus, formada por Deus. O Deus sempre fala isso aqui. Que o Senhor fez a família, e a família é muito importante. E o mundo está querendo tirar isso de nós. De uma família onde um homem e uma mulher se unem e têm filhos. E eles querem colocar homem com homem, mulher com mulher, desvirtuar Deus. Por quê? Porque a família é feita por Deus, é feita por Deus. Então nós vamos orar, porque não há nada que nós não coloquemos em oração que o Senhor matou, que o Senhor não opere. E o Paulo vai levantar esse clamor pelas famílias, porque muitas famílias estão precisando de socorro, como esse ratinho que eu falei, eles estavam precisando de ajuda, mas nem um acalento ele não teve, nem um abraço,
porque a presença do Senhor está neste lugar. E você vai sentir a presença do Senhor e vai sair transformado. Amém? Bem, bom dia, graças a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. E aqueles que tiverem seus filhos, suas ofertas, que querem fazer nesse momento, lembrando, dar dízimo é um ato de fé, um ato de coragem, um ato de obediência à palavra de Deus, um ato de adoração. Quando nós ofertamos e nós damos dízimo, nós também estamos obedecendo e adorando o Senhor. E eu quero colocar um parênteses aqui. Nós temos tratado pessoas com cesta básica. Infelizmente, não são todos que contribuem. Eu tenho 2 irmãos que são fiéis na cesta básica. A gente tem igreja que não é tão pequena, né? Eu fico pensando assim: quando você vai ao mercado, você quer comprar o melhor para os seus filhos, não é? Lembra quando você for comprar o melhor para os seus filhos? Lembra de comprar um leite, um macarrão, um achocolatado, porque estamos tratando de famílias com crianças. Essa semana nós pretendemos levar novamente a cesta básica da Nádia, que está com o filho no hospital, recém-nascido, e tem a bebezinha também. A bebezinha precisa de um leite, uma bolacha. Eu estou repetindo palavras que eu ouvi quando eu era jovem, que eu também passei necessidade. Minha irmã falou para mim: olha, foi na minha casa, você precisa sim, porque criança precisa de margarina, criança precisa de leite, precisa de bolacha, precisa de arroz, de feijão. Então, irmãos, é como a Lu falou, não é problema da família, é problema da igreja. E eu vou pedir encarecidamente para os irmãos: traga alguma coisa para essa cesta básica. Não retenha a bênção na sua casa e na casa do vizinho, que é o teu irmão em Cristo. Amém? Aqueles que podem, vamos louvar o Senhor, vamos louvar com o coração agradecido, um coração grato, alegres, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos, aqueles que podem, fiquem de pé e vamos agradecer. Eu agradeço a Deus pela vida do Murilo, que está aqui. Murilo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém. Conheço a dirigente de oração de lá. Foi bênção e a bênção na minha vida até hoje. Fica à vontade, estamos na casa do Pai. Aqui somos sua família. Amém? Está preparado.
aprender, não só estudar, mas também obedecer. Deus abençoe. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, bom dia. Aí o Murilo foi embora? Correu? Não, esse foi. Amém. Gostou dessas mulheres de calça na frente da igreja? Amém. Vamos lá, criançada? Adolescentes? Então, moçada, criançada não, moçada. Tudo moço. Moço. É duro, não vê não? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esses adolescentes aqui, Jesus, criados na Tua casa, Jesus, orientados, ensinados na Tua casa, Deus. Senhor Deus, faça, Senhor, o futuro deles ser um futuro legal, um futuro bom, Jesus, um futuro de sucesso para cada um, nas suas profissões, nos seus namorados, namoradas, nos seus casamentos, ó Deus. Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, que eles sejam bênçãos, Senhor, no seu lar, com seus pais, seus avós, sejam bênçãos na igreja, com seus amigos, ó Deus. Ó Deus, abençoe a cada um deles, Senhor, de paz, de alegria, Jesus, e o Teu Santo Espírito, Jesus. Abençoe as professoras, ó Deus, Senhor Deus, dê conhecimento, sabedoria, Senhor, fala com elas, ó Deus, no Teu nome, Jesus, e dê paz e dê tranquilidade para elas, no nome de Jesus. Amém? Estamos lá na lição 11, que fala sobre a formação e preparação de liderança. Nós lemos vários textos a semana passada sobre isso. Vários textos. E nós perdemos a aula inteira só para ler todos os textos. Então não dá para ler todos de novo, senão não terminamos a lição aqui. Vamos seguindo. Lá na página 49, de todos os textos que eu li a semana passada, nós estamos lendo, irmão, nós estamos lendo o livro de Atos. A proposta dessa revista é que você leia o livro inteiro de Atos. Alguém leu? Alguém conseguiu ler o livro de Atos inteiro nesse tempo que nós estamos aqui? Com a revista? A revista, a proposta é isso. Por isso que lá no começo tem uma proposta de leitura por dia para ler o livro de Atos. Eu li tudo já. Tem que ficar relendo. Lá na página 49, nós prontos para aprender e para ensinar. Foi aí que nós lemos vários textos aí. Então, alguns desses textos aí, está dizendo que algumas características se destacam nessas passagens. Paulo, Barnabé, Silas, Priscila, Ágata. Lembra que nós lemos todos esses textos? Falava de Priscila e Ágata, falava de Paulo, Barnabé, que Paulo está com Barnabé, vai para a viagem missionária, faz a primeira viagem missionária com Barnabé. Marcos está nessa viagem. Marcos acontece de na primeira viagem ele abandonar, e aí na segunda viagem Paulo fala: eu não quero Marcos comigo, não quero que Marcos, e há uma dissensão aí. E aí Paulo pega Silas e fala: vamos na viagem comigo, Silas.
E Barnabé pega Marcos. Fala, você não quer Marcos? Então eu vou para cá. É semelhante, muitas vezes, eu fico vendo, é semelhante às igrejas. É semelhante a muitas igrejas. Ah, eu não concordo com isso, eu saio, vou lá, formo outra igreja lá. Ah, não concordo com isso, vai e forma. Quando o cristão vai, ele vai crescendo, pregando o Evangelho. E aqui acontece isso. Paulo encontra Priscila e Áquila no meio do caminho. Priscila e Áquila, eles vão encontrar, eles fazem parte do trabalho de Paulo, da viagem missionária de Paulo, e eles vão encontrar Apolo no meio do caminho. Eles encontram Apolo no meio do caminho. Então eu estou resumindo tudo que eu li a semana passada para vocês aí. Então vai falar muito e vai falar de tempos. Paulo fica 2 anos numa cidade, em Corinto. Em Éfeso, fica mais 2, 3 anos lá em Éfeso. Fica meses em outras cidades. E ele vai se dedicar na preparação de líderes. Ontem nós conversamos sobre isso, eu e o Marco. Vai lá, faz uma congregação, prepara pessoas e deixa as pessoas lá. A Igreja Batista tem essa característica. Hein? Vamos lá, numa cidade, evangeliza a cidade, tem pessoas que querem, se convertem e começa com um grupinho ali que seja 4, 5, 10 pessoas, 10, 12, excelente, já dá para formar uma igreja. Aí já põe o pessoal lá, já prepara o líder, que a pessoa fique lá e que consiga ficar lá, ou prepara do próprio pessoal que está ali. Então é preferível que seja do próprio pessoal que está ali. Porque envolve muito condição financeira, pessoas que têm disposição para ir, né? Conversar, por que você não vai passar um final de semana ou umas férias, né? Pega essa viagem missionária aí, é de muita ajuda para a viagem missionária. E falta pessoas para ajudar nesta parte aí de evangelismo. Porque você precisa deixar a pessoa. Como você vai deixar a pessoa lá? Marcos, você vai ter que ficar lá na cidade de Jales, lá precisa de uma igreja lá, citando um exemplo. Aí fala, não, mas tem minha família aqui, tem minha casa, tem meu emprego, não posso largar. Então a igreja Batista fala, não, vamos lá na cidade identificar alguém que possa tomar conta da igreja e seguir, como está acontecendo conosco aqui. Aconteceu, a igreja não tinha condição de pagar o pastor, acabou eu ficando aqui, porque a igreja não tinha essa condição de pagar o pastor. Então, de vez em quando, manda alguém, ajuda, vem alguém aqui, algum pastor, vem trazer a ceia, fazer uma pregação, para nos ajudar. Até a igreja criar corpo, criar líderes e ela seguir sozinha. Tá? Então, o que acontecia aqui com Paulo era a mesma coisa, ele fazia isso. Percorria todas, ele não passava na cidade igual o Jonas, não. 3 dias, preguei aqui e não embora. Já falei da palavra. Não. Falar da palavra exige você ensinar as pessoas. Ensinar. O que Jesus nos ensinou, falar ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar. Então nós temos que ensinar as pessoas. O ensinamento não é um dia só. O ensinamento é constante, é um discipulado. Você acompanhar a pessoa, você acompanhar a igreja. Então existe um tempo. Então você percebe aqui nesses textos que falava sobre isso. Outra coisa que falava era sobre servir. As pessoas estavam na igreja servindo, estavam orando, jejuando. São pontos que todos esses textos que nós lemos aqui falavam. Né? Certamente desenvolviam-se uma convivência e companheirismo. Estudavam e viviam juntos, aprendendo pelo exemplo e pela prática. Eram pessoas que estavam prontas para aprender e ensinar. O exemplo de todos esses daí, Paulo, Barnabé, Silas, Priscila, em alguns momentos foram enviados às igrejas para ensinar e treinar, o que eu estou dizendo aqui, os líderes locais. Um líder local, nós aqui somos uns líderes locais aqui, né? Tem o pessoal do louvor aqui, tem
Eu que levo a palavra, tenho outros líderes, então aí nós somos líderes locais. Estamos aqui para ajudar. Um líder eficaz está sempre preocupado em preparar aqueles que podem dar continuidade às tarefas e ações a serem executadas. Em Atos 18, vamos abrir lá Atos 18, 24 e 25. Atos capítulo 18. Atos é um livro gostoso de ler, irmãos. Se você não leu inteiro aí, pode pegar aí, 2, 3 dias você lê ele inteiro. Quem puder ler. Quando isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora parecesse apenas o batismo de João. Isso. Até 25 anos. Isso. Exatamente. Apolo chega. Apolo apareceu lá. Convertido. Né? Convertido, apareceu na Alexandria ali. E Priscila e Áquila e Paulo estavam ali. E quando foram ver, o cara fala bem, fala da fé dele, é um cara culto, né? Estudado, vai ser muito útil para o evangelho. Só que tinha um problema ainda aí. Ele era muito bom, mas ele tinha um probleminha, que não era batizado. Conhecia tudo. Mas tinha um batismo que foi batizado no batismo de João Batista. Não fui batizado no batismo que Jesus ensinou. E aí, Priscila e Áquila abraçam ele. Priscila e Áquila, esse casal, abraça esse Apolo e vê um potencial de liderança dele. E começa a trabalhar na vida dele para ele ficar ali naquela igreja, para ele ficar naquela cidade. Encontraram Apolo em quem identificaram a determinação, o conhecimento, a habilidade de se comunicar, o conhecimento das Escrituras, ainda que não tivesse encontrado com Jesus. Levaram-no para a sua casa e o ajudaram a entender. O efeito desse investimento na liderança de Apolo o levou a ser comparado ao próprio apóstolo Paulo, como vemos em 1 Coríntios 3, 4 e 5. Paulo não perde tempo para estimular essa discussão. Indica que toda liderança eficaz é aquela que está pronta para servir. Ou seja, Paulo, Priscila e Áquila investem. Eles investem em Apolo. Esse Apolo se torna grande lá na igreja, que ele começa a ser comparado. Ali houve quase uma dissensão na igreja. E começa, eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, eu prefiro esse, na igreja. Tem isso nos nossos dias, né? A preferência? Não, tal pessoa vai pregar, não, eu vou lá, a igreja volta, né? Mas se for outro, não, eu prefiro outro. Então Paulo, nesse 1 Coríntios 3, 4 e 5, aí já é anos para frente de investimento em Apolo. E aí Apolo já está grande aí na igreja, já é um dos líderes fortes da igreja de Alexandria aí. Nem Pedro, Paulo, João, Barnabé, Apolo, Silas ou qualquer outro dos nomes de mulheres que são mencionados na história da igreja primitiva jamais requisitou para si qualquer título de autoridade. Vamos ver lá, 1 Coríntios 15, 9 e 19. Uma característica, depois eu falo, queria saber eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que
sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas graça de Deus está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega a Cristo, ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Exato. Me diga aí, qual a característica de um líder da igreja? Qual a característica? Cada um dá uma característica. Líder, É. ser empatia, né? Com a sua liderança. Empatia. Quem mais? Ou quer pensar? Vai falando. Todos querem qualquer uma característica de todos aí. Ser firme. Certo. Gatinha. Conhecedor da palavra. Uma característica de um líder aí. Tem que ter humildade. Humildade. Humildade e três coisas. Essa passagem aqui está falando de humildade. Está falando de humildade? Essa passagem que nós estamos lendo aqui, que eles não querem título nenhum. Eu sou apóstolo, eu sou o apóstolo tal, eu sou o bispo. Esses apóstolos aqui não quiseram título. Pedro não quis nem ser crucificado como Jesus Cristo. É verdade. Ele pediu, falou: não quero ser crucificado igual ao meu mestre. Não quero ser igual a ele. Quero que crucifique de cabeça para baixo. Eu não mereço ser igual ao meu mestre. Humildade. Se você quiser ser maior, ser menor. O líder é assim. Nas igrejas batistas aqui, nós não colocamos muito esse nome de bispo, outros aí, bispo, apóstolo, e vai assim por diante. Pessoas que se colocam no próprio nome, elas se auto-intitulam que é isso. E apóstolo, para apóstolo, era um nome importante, tinha um critério para ser apóstolo. Para ser apóstolo, o critério tinha que ter convivido com Jesus Cristo, andado com Jesus pessoalmente, ter passado noites com Jesus, ter ser chamado por Jesus Cristo, ter visto Jesus ressuscitado e ver Jesus subindo ao céu. Esse era o critério. Se não tivesse esse critério, não podia ser apóstolo. E Paulo, quando vocês leram aqui, Paulo está falando: eu sou o menor de todos os apóstolos. Não porque eu fui chamado, não porque eu peguei esse título, mas é porque eu fui chamado por Jesus Cristo. Ele fala: eu fui chamado pelo próprio Jesus. Glória a Deus. Né? Então, eu anotei aqui o que ele vai falar. Esse 1 Coríntios 15, 9, mas tem, acho que ficou na outra revista, Gálatas, eu acho que é Gálatas, capítulo 1. Quem abriu pode ler lá. Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 só. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por jeito de homem algum, mas por intermédio
mérito de Jesus Cristo, o Deus Pai. Não foi homem que me deu o título de apóstolo. Paulo, eu sou apóstolo, não por causa de homem. Não foi homem que me deu o título. Quem mais que ele fala? Pai que ressuscitou dentre os mortos. Foi o próprio Jesus Cristo que me chamou para ser apóstolo. Há uma crítica nessa igreja de Gálatas. Estão criticando, falam, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. Apóstolos são só os 12 lá. São só os 12 que andaram com Jesus Cristo. Ele está fora da regra. E Paulo vai falar, eu sou apóstolo, não por causa de homem. Não foi homem que colocou, não por minha vontade, mas porque Jesus me chamou, pessoalmente Jesus me chamou. Né? E ele vai falar 1,12, no verso 12 de Gálatas também. Obrigado. Não recebi de homem algum, nem que foi ensinado, mas recebi por revelação de Deus. Não recebi de homem, e nem me foi ensinado. Não foi em seminário, não foi em escola, que ele recebeu o título. Foi por Deus. Não foi por ele, seminário, nada disso, foi por Deus. Né? Nós precisamos, muitas vezes nós precisamos ser reconhecidos pelos homens, né? É com título, com diploma e tal, mas o chamado é de Deus. Talvez não precise de tudo isso, mas o chamado é de Deus. Algumas vezes nós temos que cumprir regras dos homens, mas o chamado é diferente. É Deus que chama. Então, essa humildade, fala, olha, nós somos servos do Senhor. Eu não posso estar num patamar, nenhum líder evangélico pode estar num patamar acima de todos os seus membros. Nós somos todos iguais, com funções diferentes. Então, o que mais? Então, aqui, essa era a parte de humildade que os líderes servem. Nós somos chamados para servir. O líder é diferente, o líder no reino de Deus, do líder do reino do mundo aí. As lideranças do mundo é diferente do reino de Deus. Eu sempre falo isso. Jesus mesmo falou assim, ó, ele vai falar assim, ó, não seja como eles. O maior no reino de Deus tem que ser o menor. Ou seja, hoje eu limpei a calçada, não tem problema nenhum, qualquer líder pode olhar carro, pode lavar o banheiro, não tem diferença nenhuma com o líder. Ele tem que ser humilde. Ele tem que ser sério. Ele veio para servir os outros, não para se colocar numa posição acima de todos. Mas o líder está para servir todos. Quem mais? Quem mais falta aí para falar liderança aí? Vai falar, você falou, Claudete? Não? Acolhedor. Quem mais? Sabedoria. Adriana. Porque a liderança que a gente vive, a gente já Mas eu não falo. A gente está falando da vida, eu estou pensando nisso na minha cabeça. Mas tem pessoas boas também, tem muitas boas. Outras coisas que eu não poderia estar livrando. Evaldo, o que é um líder? Que característica precisa ter um líder? Amor. Conhecimento. Tá. Só uma questão aí. Tem uma empresa que agora teve teve um caso lá, sabendo? Esse rapaz que muito trabalhou com a gente, ele se tornou líder lá, Certo. e ele estava indicado para ser chefe de departamento. A empresa tinha indicado ele para ser chefe de departamento. E aí ele foi fazer o levantamento de toda a história dele. Sim. Mas quando chegou na parte de avaliação de funcionário, todos os funcionários falavam mal dele. Ele era mau líder. Entendi. Tratava mal, as pessoas com essa conversa, não sei o quê, arrastando e tudo mais.
Ele inverteu, em vez de ele virar chefe de departamento, ele foi avaliado mal e foi mandado embora, porque ele falou assim, a chefe sendo certo. Ele não retornou ele com o cargo antigo, ele não aceitou, ele falou, não, tchau. Entendeu? Então a liderança é muito isso também. Sim, claro. Quando você vê aquele líder, aconteceu mesmo com o Paulo Júnior, esse tempo atrás, ele foi avaliado pelos membros da igreja como um líder muito severo. Muito severo. Ele foi mal avaliado pelos próprios membros da igreja. E ele se avaliou e falou, realmente eu estou assim, e ele saiu da igreja e foi para uma outra igreja. Você não está querendo falar aqui da liderança, né? Hoje em dia, os líderes estão passando vergonha lá fora. É que assim, a gente está estudando uma coisa, a gente está vendo aqui como que é a liderança na Bíblia. Só que aí a gente vai ver como está sendo lidada, o tipo de liderança que a gente está vendo, está totalmente fora dos padrões da Bíblia. E as igrejas estão lotadas, as pessoas estão aplaudindo esse tipo de pessoa. Você até o caso do Silas Malafaia, falando que tem um monte de palavrão, os áudios e tudo mais. E depois ele vai para o culto, e lá dentro do culto ele começa assim, tentar justificar desculpas pelo que ele fez. Só que você vê em um momento, ele coloca a Bíblia ali. Ele fica falando do Alexandre de Moraes, não sei o quê, e usa o púlpito para quê? Para estar colocando coisas que não tem nada a ver. Então assim, a gente está aqui olhando a Bíblia, como deve ser a Bíblia. Porém, está muito difícil de engolir esse tipo de liderança que a gente tem visto. Se fosse uma igreja séria, ele já seria afastado. Por um tempo até. Mas ele é o dono da igreja, como que Exato, esse é o problema. Tudo isso daí. Aí não envolve política no meio. É outras coisas que a gente não pode nem se meter aí. Porque já tem outras coisas, é perseguição e é outras coisas. Mas tem suas falhas. Todo mundo tem suas falhas. Todos nós. Nós todos somos líderes. Você é líder. Você é líder do seu lar. Você é líder da sua casa. Entendeu? E todos nós temos que saber que todos nós somos líderes. Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, você vai liderar os seus filhos. E muitas vezes os líderes, as coisas escapam da sua mão, fogem do seu controle. Hoje eu orava sobre isso para Deus, porque nossos filhos fogem do nosso controle. Uma hora eles vão seguir o caminho deles, é a cabeça deles. Então, como que é? Eu sou apanhado pelos meus filhos? Entendeu? Um líder, muitas vezes até, olha só, Jonas ele vai pregar para uma cidade, ele fica chateado porque o resultado não deu certo. Ele não queria que aquele povo se convertesse. Eu sabia que eu ia pregar e ia converter todo mundo lá, então eu não queria. Ele ficou chateado, ficou em depressão porque ele não queria. O resultado dele foi bom. Como líder, ele foi bom, mas não estava satisfeito. Então tem certas coisas que não satisfazem. Se você pegar líderes, a Bíblia vai falar do heróis da fé. Você já viu a lista dos heróis da fé? Quem está lá? Gideão está lá, Sansão está lá. Por exemplo de liderança? Eles não foram um exemplo de liderança. Mas Deus atuou na vida deles. Então eu tenho um certo cuidado aí com certas lideranças mundiais e certas lideranças brasileiras, líderes evangélicos. De repente está fazendo a vontade de Deus lá, eu fico na minha. Entendeu? Eu tiro o meu cavalinho da chuva, deixa Deus trabalhar. Lembra que quando estavam perseguindo a igreja em Atos, aconteceu assim, Gamaliel falou assim, falou para o sacerdote, se é de Deus vai prosperar, se não é de Deus, vai cair por terra. Então o que nós temos que fazer? Nada, ficar quieto. Se você estiver trabalhando contra, pode ser que você seja pego trabalhando contra Deus. Olha só o perigo dessas coisas. Então, as coisas que eu não tenho domínio, que eu não tenho conhecimento, por isso que eu nem estou comentando aqui.
essas coisas. Não estou preocupando nada na pregação, nada. Sigo como não estivesse acontecendo nada no país aí. Vamos orar e sai tocando. Para a gente não ser pego lutando contra Deus. Porque tudo é de Deus. Toda a liderança foi colocada por Deus. Toda a liderança, qualquer. Lula foi colocado por Deus? Foi colocado por Deus. Foi. Bolsonaro foi colocado por Deus? Foi colocado por Deus. Trump foi colocado por Deus? Foi colocado por Deus. O Putin foi colocado por Deus? Foi colocado por Deus. Você entendeu? Agora, se eles fizerem mal, eles vão prestar conta para Deus. Todos prestarão contas para Deus. Até eu. Eu não posso falar do líder lá, porque eu também vou prestar conta para Deus. A Bíblia, lá no Apocalipse, fala: todos os grandes e pequenos prestarão conta, estarão diante do Senhor e prestarão conta no juízo final. Todos os grandes. Então você vai ver o Putin, você vai ver o Trump, e você vai estar lá também do lado, prestando conta. E aí vai entrar a palavra dos talentos, né? Te deu 5, Deus te deu 2, e como você fez? Então todos nós somos líderes. Por isso que a igreja, ela tem que identificar. E vocês têm que ser líderes da própria igreja. Se a igreja vai mal, olha, eu também sou culpado. Cada um de nós somos culpados. Se a igreja não cresce, cada um, nós temos que desenvolver essa liderança em nós. E procurar trabalho para trabalhar para o Senhor. É para isso que nós estamos chamados, para pregar o Evangelho, para anunciar, para ser mensageiro da paz. E se eu não estou fazendo? Então, eu tenho que ter um certo cuidado. A característica do líder que vocês falaram tem várias características. Caráter é uma característica forte. Carisma, ele atrai pessoas. Você falou empatia, carisma. Carisma é uma característica de um líder, mas o caráter é o principal do carisma. Ele pode não ter carisma nenhum, como você citou o Paulo Júnior. Eu gostava dele, por ele ser severo, mas eu gostava da palavra dele, ele é pregado do jeito que ele faz. Líder vai agradar uns e vai desagradar outros. Jesus mesmo falou isso. Falou: se eu fui perseguido, se o líder foi perseguido, imagina vocês. Se eu desagradei pessoas, claro, não que a palavra dele desagradou, mas pessoas não se agradaram de Deus, de Jesus, muitos foram embora, imagine nós como líderes. Então nós temos que nos espelhar em Jesus Cristo. Quando vemos os relatos sobre a vida de Pedro, Paulo, Silas, Barnabé, Apolo, Áquila, Priscila, Lídia, Timóteo, João, Marcos, Simeão, Lúcio, dentre aqueles que são citados em Atos, percebemos que não há traços que os identifiquem ou aproximem por sua origem geográfica ou familiar, posição social, formação intelectual e nem fisicamente. De todos esses líderes aí, tem pessoas que você falar, veio da Frígia, veio da Itália, esse veio de Jerusalém, vem de todas as cidades, de todas as culturas, todas as posições sociais. Apolo, um homem culto, tem uma posição social mais elevada. Então vai pegando várias pessoas aí. Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, não pensa que, eu estudei, me formei, fiz isso, fiz aquilo, eu tenho mais capacidade do que tal pessoa na igreja. Não importa isso. Isso ajuda, irmãos, a igreja. Vai ajudar melhor. Mas não é um ponto crucial. Que a minha escolha, eu vou escolher alguém aqui para trabalhar na igreja e eu preciso de uma pessoa, um administrador. O cara não precisa nem ser formado em administração. Somente ele é convertido, ele trabalha, é homem de oração, está sempre conosco aqui. Ele pode, depois ele vai
aprendendo como administrar aí a casa do Senhor. Atos 13, 2. Quem lê Atos 13, 2? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Servindo ao Senhor, trabalhando na obra ali. Eles estavam trabalhando na obra, não pegou pessoas que estavam desanimadas, não está mais junto conosco, saiu fora, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem capacidade. Não, as pessoas estavam juntas, sempre juntas na igreja. E aí eles estavam orando, estavam jejuando. E nisso o Espírito Santo falou: olha, aí que está. A escolha não é da igreja, a escolha é do Espírito Santo, é Ele que escolhe as pessoas. Ah, mas fui eu que escolhi, se não fosse eu. Isso é muito orgulho, porque é o Espírito Santo que escolhe. E o Espírito Santo fala: separa esses dois aqui, para a obra que eu vou ter para eles aí. Então isso conferia a eles um tipo de autoridade fundamental para realizar a tarefa que Deus lhes tinha dado naquele momento. Era espiritual sob o fundamento de autoridade. Certamente desenvolvia uma série de outras competências para a liderança, como vocês falaram aí, várias competências aí. Como hoje são tratadas as formas como nos relacionamos com pessoas, nos comunicamos, tomamos decisões, desenvolvemos nossas atividades. Isso são capacidades de liderança. Se não fossem reconhecidos pela efetividade das coisas que faziam em prol do reino de Deus, é provável que não fossem mencionados como testemunho. Eles podiam ter qualquer capacidade, podia ser culto, ser tudo, mas se eles não fossem reconhecidos pelos trabalhos que eles faziam na igreja, não valeriam de nada. Pela sua espiritualidade na igreja, não iam ser escolhidos, talvez, como diz aqui, talvez não estaria nem na Bíblia. Então, sua autoridade espiritual lhes garantiu um lugar na história da igreja de Jesus Cristo. Não era a igreja de nenhum deles enquanto líderes. A Bíblia nos apresenta alguns traços do processo de formação dessas lideranças. Algo que nos aproxima bastante deles é o fato de que ela não esconde que eram homens comuns, pessoas simples, pessoas como nós, que foram escolhidos para liderar a igreja. Erravam, olha aqui, erravam como erramos. Reconhecer esses erros e limitações é parte do processo de formação desses sujeitos que fizeram a história da igreja. Então, líderes aqui não são pessoas que não falham, são pessoas que são homens. Deus confiou a nós, homens falhos, a liderança da sua igreja. E aí vai dizer que Pedro, falho, inconstante, preconceituoso, mas usado por Deus. Paulo, intransigente no seu zelo, rigoroso. O Rogério leu, foi Paulo falando que não merecia nem ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja. E ele vai dizer isso. Mas ensinava o suficiente para submeter ao poder do Espírito Santo. João Marcos foi o motivo da briga por sua inconstância. Marcos, ele vai embora, Paulo não quer ele, e Marcos, ele vai escrever o Evangelho. É o primeiro a escrever o Novo Testamento, foi Marcos. E ele escreve o Evangelho de Marcos. E os outros começam a perceber que é interessante escrever. Marcos escreveu. É legal, foi bom. Paulo começa a escrever também, Pedro escreve, João escreve, todos vão escrever, porque eles começam a perceber que, olha, nós esperávamos que Jesus viria antes de nós morrermos, né? Mas Jesus já tinha alertado que ele ia morrer. Assim, então é melhor deixar registrado essas coisas, é melhor deixar documentado, porque só viver na tradição, a tradição uma hora vai acabar, uma hora o pessoal vai inventar história aí, então ele deixa escrito. E Marcos foi esse.
mas deixou registrar no Evangelho que serviu de base para Mateus e Lucas escreverem seus relatos sobre a vida de Jesus. Se olharmos para o Antigo Testamento, encontramos muitos exemplos como esse. Cometer erros não é algo impeditivo diante de Deus. Nós temos o Jimmy Swaggart. Eu gostava muito do Jimmy Swaggart como pregação. Não sei se vocês lembram dele. Quem que lembra dele? Ele era, acho que foi um dos primeiros na TV. Acho que ele foi um dos primeiros na TV na década de 80. E a pregação dele era muito boa. Quando ele vinha para o Brasil, lotava estádio, Pacaembu, Morumbi, lotava às vezes que ele veio. E aí ele cometeu um erro grave. Ele estava na TV no mundo inteiro, passando, viajando no mundo inteiro, arrebatando multidões, e ele comete um erro grave para a igreja. Erro grave para a igreja. E ele comete um adultério. E depois daquilo lá sumiu. Nunca mais pediu falar dele. Agora parece que eu vi falar. Isso. Mas naquela época ele já tinha pedido desculpa. Ele pediu perdão em rede nacional, lá em rede mundial. Né? Ele pede perdão para a igreja e tal, mas ele é afastado e tal. Mas Deus perdoa. Né? E nós temos que perdoar também. O homem falha. O homem é falho. Oi? São excelentes as pregações dele. Faleceu há pouco tempo. Eu acho que é o filho dele que está seguindo agora. Deus perdoa, né? A gente pega, né? Na hora assim, a pessoa está empolgada, pega, né? Mas se namora e não pecar, aí que problema? Na verdade, tem que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão. Tem perdão, sim. Sim. O problema é esse. Você está pecando, uma hora que você está pecando e Deus te chama. Sim. Aí que está pecando. Não tem Exato. perdão. Não tem. Então Deus escolhe, eu falei que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, então Ele vai escolher talvez pessoas que não cabem na sua cabeça. Você não imagina, fala, não, esse daí não. Esse daí, Deus escolheu esse daí não. Né? Mas Deus escolhe. Carisma, eu falei de carisma. Quando você tem carisma, é interessante, ele é bom o carisma. Mas o crente ele não pode viver só de carisma. Igual a Adriana falou, a igreja cheia e tal. Tem pessoas que só tem carisma. Entendeu? Mas se você ver por trás a vida dela e você caminhar com ela, você vai dançar feio aí. Você vai ver que não está fazendo nada. Nós prezamos muito por andar com Deus. Você andar com Deus. Deus ele está interessado em quem você é, como que você anda com Ele. Ele não está interessado no que você está fazendo, mas o que você está andando. Lembra que os discípulos ficaram felizes? Que expulsaram o demônio, que pregaram o Evangelho e tal, e voltaram todos felizes para Jesus Cristo. Nós pregamos, demônios foram expulsos, tal, curamos doenças, fizemos isso, fizemos aquilo, ressuscitamos mortos. E Jesus vai falar para eles assim: olha, fica feliz do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Porque tem muita gente usada por Deus, ali que está usada por Deus, que prega a palavra, cultos cheios, prepara boas mensagens, mas a vida é uma porcaria e vai para o inferno a pessoa. E vai chegar lá diante de Deus: olha, eu procurei teu nome, lá no culto que eu fiz, pessoas foram salvas. Isso não é orgulho nenhum. A minha satisfação, a minha alegria é meu nome estar escrito lá no livro da vida. Quando for aberto o livro da vida, o seu nome está lá.
Então, esse é o importante, é o que eu comento com a Cátia muito assim, a igreja batista ela pega muito nisso. Integridade, honestidade, andar com Deus. Não é só pregações, estudos bonitos, pregações bonitas, mas a pessoa andar com Deus, ser honesta, ser íntegra, ter um caráter, como o caráter de Jesus Cristo. Né? Então, o que nós temos que pensar assim, você é aquilo que você mostra no Instagram? Né? Você é aquilo que você mostra no WhatsApp? Você é aquilo que você mostra nas redes sociais? Você é aquilo que é a mesma coisa que você está aqui na igreja, você está lá no mundo? A mesma pessoa espiritual aqui é lá na sua família, na sua casa? É isso que nós temos que ter em mente. Se você assume seus próprios erros, eu assumo o meu erro, eu peço perdão, eu peço desculpa pelos meus erros, eu reconheço os meus erros, como Davi vai falar assim, ó Senhor, me mostra, Senhor, onde eu errei, vê se há algo em mim. Ele fala, eu não estou vendo meus erros, Senhor, me mostra. Não é? A gente tem erros que a gente não vê, ou não é verdade? Eu cometo erros que eu não vejo, eu não tinha essa mente, eu não tinha esse conceito, estava no caminho e estava errado, né? Então, precisa reconhecer. O líder, ele reconhece, ele aprende, todo dia ele aprende com os outros. O líder aprende com os outros. Ele está mais interessado em aprender para poder repassar. O líder que está, muitas vezes, está na igreja, as pessoas estão lá, eu falei melhor que o teu cara. Eu falei melhor. Isso não é liderança. Eu falei melhor que tal pessoa. Isso não é liderança. Não é assim. O líder está ali para aprender. Ele quer aprender. Quando o líder, ele está disposto a ouvir as pessoas do que falar. Muitos gostam muito de falar, mas você tem que estar disposto a ouvir. Vamos ver alguns capítulos. Acho que a Lua quase deu o que eu ia ler. Eu pedi as características de líderes para vocês. Tem várias características, irmãos. Como eu falei para vocês, todos são líderes. A Bíblia vai falar de como o pai deve agir dentro do lar. A Bíblia vai falar de como a mãe deve agir dentro do lar. A Bíblia vai falar de como o filho deve agir dentro do lar. Não é isso? Se nós vamos ver todos isso aí, nós não saímos aqui hoje, mas vamos ver de bispos e diáconos. 1 Timóteo capítulo 3. Aí eu termino. Essas são as características de um líder. 1 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler para ser mais rápido, para nós encerrarmos. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Tem pessoas que querem ser pastor. Não é normal ser pastor, é até bom para ele ser pastor. Ele quer trabalhar na igreja, é até bom que ele quer trabalhar na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Ele está desejando coisas boas. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe e ganância, mas moderado, não potencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tem seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Lembra que lá os apóstolos foram escolhidos com critério, os diáconos com outro critério. Agora Paulo vem com critério para a igreja. Ora, como vocês devem escolher os seus líderes dentro da igreja? São pessoas assim?
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? A Lula leu isso aqui, para nós cuidarmos da igreja, porque senão, se eu não cuidar da minha própria casa, ele está falando que eu sou pior de que uma pessoa, que ela leu, infiel, ou de uma pessoa que não é crente. Deus vai me considerar como uma pessoa não crente também, igual o pessoal do mundo. Se eu não considerar, opa, eu vou lá, espanto a mulher, chuto os filhos, xingo, falo palavrão dentro de casa, faço aquela bagunça, torno o meu lar uma perturbação. Torno o meu lar, está falando, olha, você é pior do que um não crente. Que diferença tem um crente do não crente? Se você faz a mesma coisa do não crente, fica irritado, fica bravo, qualquer coisinha, sai explodindo aí, que diferença dá? Qual a diferença de um crente e do não crente? Então, para ser líder, tem que ter essas características para ser escolhido na igreja. Isso aí que ele está falando de diácono e bispo, mas a característica serve para todos. Serve para todos. É necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta no laço do diabo. Olha as características aí. Vou pular um pouco, pode ler esse daí. Esse 1 Timóteo mesmo, no capítulo 5. 1 Timóteo, no capítulo 5, versos 17 e 19. Se governam bem, sejam estimados contínuos, sejam edificados, honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz na Escritura: não ligarás a boca ao boi que degulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui Paulo vai falar do pagamento. Que para os líderes da igreja tem que haver um pagamento. Tem líderes, eu queria na minha cabeça, assim, se tivesse uma igreja boa, pagasse professores, igual nós estamos pagando um professor para vir aqui, para dar aula para vocês aqui de música. Mas todos deveriam ser pagos, todos os músicos, Marco, Rogério, Wagner, Luana, para ter seu tempo disponível para a igreja. E eles aliviar um pouco a mente deles do trabalho fora, para se dedicar mais à obra. Por isso que Paulo fala que, olha, que seja pagamento dobrado. Para quem? Pagamento dobrado? Para aqueles que fazem bem. Não é para qualquer um também, né? Aí o cara entra no louvor aqui, não toca nada, não sabe nada, não, vamos pagar bem para esse daí, né? Não. Ele está falando para quem faz bem, quem administra bem, quem preside bem, tem que ser pago dobrado. Pastoreado, irmãos. Igrejas assim, nossa igreja nós temos uma dificuldade que os pastores que nós pegamos nos últimos, eles trabalhavam por conta e não se dedicam à igreja. E a gente não pode cobrar deles, olha, uma visita, e a igreja paga. Quando joga na cara, não foi visitar. Olha só minha agenda. Eu saio 7 horas da manhã de casa, volto às 19 horas, a semana inteira. Aí, na segunda-feira, à noite, que eu tenho um pouco de descanso na segunda-feira, na terça, toda terça eu tenho que ir para o dentista lá, nesses últimos tempos, toda terça eu tenho. Na quarta eu vou lá na quarta noite, quando na terça eu venho com vocês aqui. Na quarta noite eu vou lá para o futebol com as crianças. Na quinta, culto aqui. Na sexta, muitas vezes tem trabalho aqui na igreja, tem que vir aqui. Sábado, ontem, eu fui lá na reunião do Mambasa, passei lá, vim aqui para a igreja, trabalhei à tarde, vim à noite aqui na igreja, domingo estou aqui. Qual o tempo que você tem para visitar alguém? Eu tenho uma lista de visitas que não consegui. Essa lista está quase um ano. Eu fui preocupado, mas não consegui arranjar um tempo para visitar nem meus parentes. Então, eu acho assim que o pastoreado ele tem que ser. Eu sou a favor do pastoreado que é integral na igreja, inclusive. Igual o pastor Marcelo, integral na igreja. Ele fica lá, você vai de terça lá, o dia todo lá, recebendo pessoas para aconselhar. Ele separa o dia
para ele pregar a palavra, para ele preparar a palavra. Outro dia ele recebe as pessoas no consultório dele. Então, tem uma disposição aí para a igreja. Eu não digo só pastor, eu digo também, eu me estendo até os músicos, que deveria ser assim. O Rogério agora mesmo briga com os músicos aqui que não prepararam a música, não separaram. Eu mandei as músicas não, eles não ensaiaram, não treinaram. Chega aqui, mas não tem tempo, não tem tempo. Tem família, tem outras coisas. Era bom se eles fossem músicos da igreja pagos para eles. Não, tem que vir, pronto, aí você podia cobrar. Ó, tá aqui, você está pago pelo igreja, então vamos cobrar. É isso aí, esses daí são as características do líder. E a igreja não pode criar congregações ou sair pregando e deixar lá a Deus dará, que ele se vê. Tem que ir prestando assistência até financeiramente, até a igreja criar estrutura, a pessoa lá, o líder, criar estrutura e sair. Então, às vezes, aqui, para trazer um pastor aqui, eu falo, pelo menos uma ajuda de custo, não é pagamento para a pessoa, é uma ajuda de custo, né? Que seja R$200, uma ajuda de tá, R$200 é muito. Amigo, ele tem que separar um dia lá para preparar a pregação dele, ele vai largar a família dele no sábado para estar junto, no sábado domingo para estar junto com a gente. E o que é isso para você? Olha o que eu acabei de ler. Tem que ter pagamento dobrado para essas pessoas. Pessoas que se dedicam à palavra de Deus. Tirar a mão do bolso do escorpião, né? É assim. Amém, irmãos? Nós temos aprendido aí Atos, e essa parte que eu demorei um pouco mais preparação do livro. Poderia ir muito mais longe. Tem muito mais coisa aí, mas tentei resumir e ser mais simples possível. Vamos orar. Marcamos hora para nós encerrar, né? Amém. Deus